Nasceu numa família humilde, na periferia de São Paulo, com limitações de estudo. Seus pais deram o máximo que eles podiam para ele. Mas Souza, vendo a situação dos pais, a situação dos amigos, Souza decidiu se modelar em alguém diferente, alguém que tinha uma carreira diferente, uma profissão diferente. Então, ao invés de seguir a carreira do pai, ao invés de se conformar com a situação financeira que ele tinha pouco dinheiro para viagens, para restaurante, para a própria alimentação, estudos principalmente. Então, Souza resolveu ser diferente. Souza resolveu se modelar num outro profissional, onde ele sabia que ele tinha que estudar e sabia que ele tinha que guardar dinheiro. Porque pela condição dos pais ele via que sem dinheiro ele não conseguiria fazer nada, né? Nem viajar, nem se alimentar bem, nem ter boas condições de saúde. Então Souza, desde seu primeiro salário lá com mais ou menos 5 anos, ele pegou seus R$5 que ele ganhou de uma ajuda numa obra. Ele pegou esses R$5 e decidiu fazer a seguinte divisão. Presta muita atenção nessa mensagem. Ele pegou R$1 e gastou com pipoca e paçoca. O outro R$1 ele gastou com pebolim e sinuca. Os outros R$3 ele guardou 2 e deu R$1 para sua mãe. Não importa o quanto que você ganha, o que importa é o quanto que você gasta. Então Souza foi crescendo junto com os amigos e via que alguns amigos acabaram indo para caminhos diferentes. Alguns se envolveram com drogas, outros acabaram se envolvendo com criminalidade, né? Mas Souza, vendo o exemplo de seus pais, que ensinaram muito, né, em trabalho honesto, em ser transparente, em ser trabalhador, Souza decidiu não seguir esse caminho errado. Decidiu realmente seguir o caminho honesto, por mais difícil que seja. Souza se dedicou nos estudos, foi um aluno diferenciado ali, com vontade de aprender, com vontade de buscar informação, com vontade de buscar conhecimento, e arrumou seu primeiro emprego com 16 anos. Então Souza, com 16 anos, começou a ganhar seu pequeno salário de R$200, aonde ele fazia divisão. R$50 era para balada, R$50 era para comprar roupa, porque ele não tinha, os pais não tinham tantas condições. R$50 ele guardava para comprar o carro do futuro, que era o principal objetivo dele, e R$50 ele dava para os pais, para ajudar na alimentação, na comida em casa. Então olha que interessante, né? É muito importante ter essa divisão dos seus ganhos, né? Não gastar tudo, não guardar tudo. Na vida financeira, né, na educação financeira, uma coisa muito importante é o equilíbrio financeiro. Seguindo a vida de Souza, estudou, guardou seu dinheirinho, comprou seu carro ali quase à vista, parcelou depois com seu tio Souza tio, né? E aí foi pagando seu carro, e aí foi juntando dinheiro ao longo da vida, e Souza começou a procurar algum outro tipo de investimento que não era só poupança. Porque ele começou a fazer conta, né? E viu que na poupança ele estava perdendo para a inflação muitas vezes, o dinheiro não rendia quase nada, e aí o Souza foi procurar no banco algum outro investimento. Lógico, caiu nas garras da gerente do banco, ela foi lá e empurrou nele logo uma previdência que talvez não era o ideal para o curto prazo. Lógico, não era ideal para o curto prazo. Só que Souza foi guardando, foi investindo, ele acabou rendendo um pouco mais do que na poupança. No final das contas, rendia mais naquela época. E aí chegou no momento da vida que Souza se deparou com o intercâmbio. Uma oportunidade de fazer intercâmbio, estudar inglês. Souza pegou o dinheirinho que ele tinha guardado. E aí chegou lá no dono da agência de intercâmbio e falou: bom, se o intercâmbio é X, da forma que você está falando, parcelado, se eu pagar à vista, quantos por cento de desconto eu tenho? No intercâmbio, Souza conseguiu economizar uma grana. E o detalhe, a dica de finanças: mesmo que você estiver fazendo investimento errado, é melhor que você faça investimentos do que você não fizer nada. Aí depois do intercâmbio, Souza acabou entrando no mercado financeiro, uma empresa que não era nada, não tinha padrões, não tinha processo, só tinha uma ideia. E aí Souza, pela sua força de vontade, né, pela sua superação, da onde que ele veio até onde chegou a fazer intercâmbio, ele começou a se dedicar, começou a estudar, começou a aprender, começou a dar exemplo para os colegas, mostrar aí na honestidade, na transparência, trabalhar corretamente. E Souza foi crescendo na carreira, foi sendo promovido, foi conseguindo influenciar algumas pessoas, foi ganhando confiança das pessoas ao redor. Souza foi crescendo, foi evoluindo,
passou por diversos desafios, teve que padronizar vários processos. E aí, em alguns momentos, alguns colegas de Souza, alguns até admiravam, isso é importante, porém outros nem tanto, outros acabavam invejando Souza, né, nesse quesito, e falavam: Souza, você está se dando bem porque você já teve experiência com vendas. Você está se dando bem porque você está dando sorte. Verdade, Souza teve muita sorte. Então eles falavam: Souza, você está se dando bem porque você gosta de vender. Mas no final das contas, se a gente olhar a história de Souza, ele só conseguiu ter sucesso de verdade, só conseguiu crescer na carreira, ele só conseguiu evoluir como um bom profissional, porque Souza sempre teve a vontade de vencer, trabalhar realmente com foco em vencer, em conquistar as coisas, saber que nada vem fácil, não existe dinheiro fácil. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. É só pegar a história de Souza. Quando ele entrou no mercado financeiro, ele não sabia nada sobre comercial, ele não sabia nada sobre finanças, ele entendia muito bem de processo, ele não sabia quase nada sobre pessoas, mas ele tinha vontade de vencer. Ele tinha vontade de conquistar seus próprios sonhos, de ajudar os familiares, de ajudar o próximo. Tinha um propósito absurdo de fazer com que as pessoas tinham uma vida financeira muito melhor. E foi isso que fez Souza vencer e conquistar o auge aí do mercado financeiro. Existem muito mais esforçados, bem-sucedidos do que talentosos. Porque durante a experiência de Souza passaram pessoas muito mais bem talentosas, muito mais preparadas para o mercado financeiro, pessoas que já entendiam sobre o mercado financeiro e mesmo assim não deram certo. Por quê? Só falavam e não faziam. O grande diferencial do resultado é o comportamento, a atitude de fazer. Se você realmente fizer o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito, o resultado vem. Voltando na história de Souza, quando ele entrou no mercado financeiro, ele oferecia a ajuda, no planejamento financeiro para muitas pessoas, para vários possíveis clientes, vários amigos, familiares. E uma coisa que acontecia é que ele tinha uma restrição. As pessoas falavam: que isso, consultoria financeira? Isso aí é caro, isso aí não funciona no Brasil, não dá certo. O que? Trabalhar como autônomo? Não, isso aí não dá certo, não quero, obrigado. Então tinha uma resistência, tinha uma dificuldade, E aí naquela época a Souza e os amigos falavam que seria a profissão do futuro. Depois das Olimpíadas, depois da Copa do Mundo, depois que a galera cair na realidade sobre INSS, as pessoas vão se preocupar sobre finanças, as pessoas vão se interessar sobre finanças. Então naquela época, finanças pessoais, educação financeira, tesouro, investimentos, eram coisas do futuro. Um dia a gente vai se preocupar sobre isso, um dia a gente vai se preocupar com isso. Só que se a gente pegar hoje, 2021, hoje é a realidade, é o presente, O que era o futuro no passado, hoje o futuro é o presente. Então se a gente pegar, todo mundo se preocupa com as finanças, a galera que está ficando mais velha se preocupa em se planejar para a aposentadoria, querer que o dinheiro renda mais que a poupança, que não está rendendo nada, querer investir com consciência. Quando o Souza voltou do seu intercâmbio, seus pais estavam endividados, não tinha educação financeira, lógico, igual 70% da população brasileira não tem educação financeira e por isso está endividado. E eles estavam em dívida, Souza entrou no mercado financeiro, primeiro cliente, primeira pessoa que Souza quis ajudar foram seus pais. Souza fez um planejamento, cobrou várias vezes seus pais para não gastar muito, cortou o cartão de crédito várias vezes de seus pais para que eles não entrassem numa dívida novamente. Então Souza conseguiu tirar os pais do endividamento, aplicando aí toda a metodologia de educação financeira que tem em diversos livros. E aí Souza foi chegando no auge de sua carreira, onde depois de muito sucesso, muitas conquistas, mais de 25 mil clientes ajudados, Souza se deparou com uma situação que ele jamais teria imaginado. Souza gostava do que ele fazia em ajudar os clientes, gostava do que ele fazia em fazer com que os profissionais evoluíssem, se tornassem bons líderes, se tornassem bons consultores, sendo que ele fez sempre um trabalho honesto, sempre um trabalho dedicado, sempre um trabalho com foco no cliente, um foco em ajudar o consultor, sempre brigando para melhorar as condições pelos consultores com toda a transparência e honestidade. Olha que ironia que aconteceu com o Souza, Souza que desenvolveu a empresa, Souza que fez a empresa chegar onde chegou, a faturar aí quase 20 milhões por ano,
Souza que padronizou vários processos, ajudou aí formar vários executivos na empresa, receber esse tipo de mensagem. E ainda mandou procurar os direitos. Olha que engraçado. Mas Souza, depois de muitos conselhos, depois de muitos estudos, de colocar a cabeça em ordem, Souza decidiu em continuar com o seu propósito, em continuar com a sua missão. Que afinal, Souza gosta de ajudar as pessoas a terem uma vida financeira melhor. Souza gosta de ajudar as pessoas a terem uma carreira profissional, uma oportunidade de carreira profissional. Então Souza chegou e hoje Souza anuncia oficialmente nas mídias sociais, Souza abriu a sua própria empresa para continuar com sua missão, que é a Futuro Consultoria Financeira. Para quem está me vendo aqui no Insta, do meu Insta aqui, depois você segue lá no Insta da Futuro, Souza resolveu abrir sua empresa, que é uma empresa com transparência, é uma empresa com foco no cliente, é uma empresa que realmente está pensando no colaborador, uma empresa que realmente está querendo mudar toda a economia do país, uma empresa que realmente vai se dedicar para fazer com que profissionais tenham uma oportunidade bacana e também que clientes tenham realmente um planejamento financeiro. Afinal das contas, Souza criou todo o planejamento financeiro, todos os 10 passos para a independência financeira e Souza, com o seu propósito, ele vai continuar. Se para trabalhar para um estranho que não fala nem o nome, fica escondendo, imagina para trabalhar para ele, né? Para ajudar os profissionais a terem uma condição melhor de financeira, para que tenham bons ganhos, para fazer realmente um trabalho, um planejamento financeiro focado no cliente, aplicando todo o conhecimento com tecnologia, com interação. Então, a missão de Souza aí é realmente construir uma das maiores empresas de consultoria financeira, é criar aí um player de mercado que com certeza vai revolucionar a educação financeira para os próximos anos. Então eu garanto para vocês que Souza vai dar o seu máximo, 200%, 500%, 1000%. Prazer, me chamo Alex Ângelo Terek de Souza Geme, um brasileiro que chegou no auge aí da carreira, no auge da situação financeira e fez um trabalho honesto e justo. Eu dei o meu máximo, eu dei 100%. Agora eu garanto para vocês que para o futuro dos clientes, para gerações da economia do país, para o futuro dos consultores, eu darei o meu melhor. Isso eu garanto para vocês. Bem-vindo ao futuro. E lembre-se, o futuro começa hoje.